na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Dessa quinta-feira, Senhor, que estamos, graças a Deus, o Senhor até aqui tem nos sustentado, o Senhor até aqui tem nos ajudado, e eu quero, por estar aqui, ó Deus, vamos iniciar este culto, esse trabalho, já quero aqui apresentar a minha vida, e a vida, Senhor, de cada um dos teus servos, dos teus servos que aqui estão, ó Pai. Neste momento eu venho pedir a Deus que o teu Santo Espírito possa nos abraçar, que o teu Santo Espírito, ó Deus amado, possa, ó Deus amado, nos visitar, Senhor amado, no decorrer desse trabalho, que o Senhor possa se fazer presente, nos ajudar, ó Deus amado, que possamos, ó Senhor, nos alegrar no Senhor amado. Estaremos, ó Deus, cantando, ó Deus amado, hinos de louvores, ó Pai, estaremos meditando, estaremos, ó Deus amado, aqui nos regozijando, Senhor. Ó Pai, mesmo, ó Deus amado, nesta noite fria dessa quinta-feira, mas que o Senhor possa nos aquecer, que o Senhor possa, ó Deus amado, se fazer presente, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus amado, se alegrarmos diante da tua presença. Ó Deus amado, que agora que a nossa mente possa estar voltada para te adorar, que a nossa mente, ó Deus amado, possa estar preparada para buscar a tua presença, que nós possamos esquecer todos os nossos afazeres, nossas preocupações, que tudo nós possamos, ó Deus amado, entregar nas tuas mãos, porque sabemos, Senhor, que é o Senhor que nos ajuda, sabemos, Senhor amado, que é o Senhor que nos sustenta, sabemos, Senhor amado, que é o Senhor que, ó Deus amado, que nos guia, que nos dá, ó Deus amado, da tua graça, Pai amado. Muito obrigado, Senhor, continue conosco, nos ajudando, nos dando graça, Senhor amado, porque sabemos, ó Senhor amado, que é o Senhor que nos sustenta, sabemos, Senhor amado, que é o Senhor, ó Deus, que nos ajuda, que nos guarda, que nos livra e que nos ampara, Pai. Fica conosco, é que eu te peço, Senhor, já te agradeço, em nome de Jesus. E graças a Deus. Salmo 139. Salmo número 139, amém? Amém. A onipresença e a onipotência de Deus, amém? Amém. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Amém. Se subir o céu, tu ali estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também.
Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus. Tu matarás de certo o ímpio, apartai-nos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Deixa eu concluir. Versículo 22, 23, 24, ainda ele diz: aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 24. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho certo. O Senhor que nos sonda, conhece o nosso interior, conhece o nosso íntimo. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus. Aquela porta ainda não abriu? Eu cheguei a ver, está com frio, né? Se quiser que abra. Fecha o vidro, pode fechar, encostar o vidro. Tá. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Já chegou a flor gloriosa. Graças a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Obrigado.
que Ele é precioso? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque Ele é um Deus que se faz presente em nossas vidas. Sabe o que é realmente ser um Deus todo-poderoso? Sabe o que é você estar diante de um Deus que tudo pode? Glória a Deus. De um Deus que a sua glória se importa comigo. Ele se importa com cada um de nós. Aleluia. Olha só que interessante. E às vezes a gente começa a ficar aqui pensando coisas, né? No ambiente, e que de repente não está da maneira que queremos, poderia estar melhor, poderia. E a gente fica pensando nessas coisas aqui, mas olha, aí a gente se esquece de que nós estamos entrando na casa do nosso Deus, que é um Deus que a sua glória é tão imensa, que nós, como seres humanos, pequenininhos que somos, a gente não consegue imaginar a grandeza que é o poder desse Deus e o que é estar na presença dele. Aleluia. Está vendo? Que às vezes, se a gente deixar o Espírito Santo, todo momento, a todo instante, deixar ele ficar trabalhando, deixar ele olhando, deixar ele visitando, deixar ele entrando dentro do nosso ser, e cada vez mais você vai procurando viver uma vida, sempre tirando sentimentos, tirando pensamentos, tirando atitudes que às vezes realmente possa machucar o Espírito Santo. Aí ele vai preenchendo, aí ele vai te dando graça, e qualquer ambiente que você possa estar, vai estar tudo bom, porque Ele está contigo, e Ele está ali te visitando, Ele está ali te ajudando, Ele está ali te alegrando, Ele está ali te consolando, Ele está ali te curando. É assim que funciona. E é assim que a gente vai buscar no Senhor a nossa alegria, a nossa graça, o nosso contentamento. Amém? Pastor Reinaldo, rapaz, vamos levar uma palavra de oração, amém? Não serve para pastor levar essa palavra? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, Senhor, que nos concede estar Glória em casa, que estamos, Senhor, Pai Santo. alegres pela oportunidade de Meu Deus. virmos aqui adorar, glorificar o teu nome, Senhor. Glória a Deus. De autonomia física, libertação, Aleluia. controla a pessoa de Cristo. Meu Deus. Te louvamos pelas vidas daqueles que aqui estão, porque aqui tu trouxeste, Senhor. Amém, Jesus. Das vidas daqueles que nos ouvem agora, via internet, os que nos ouvirão. Glória a Seja Deus. tudo para a glória do teu nome. Aleluia. Certamente tu fez algo para conosco nesta noite, mediante os louvores, a palavra, a revelação, a visão, o Glória a agir Deus. e mover do teu Espírito Santo. Consola Aleluia. os corações, enxugue as lágrimas, tire as enfermidades. Deus Que forte. tudo seja para a edificação da tua igreja, para a glória do teu nome. Meu Seja Pai. servido de Deus em estar Meu conosco. Deus. Ó Senhor, dirigindo-nos em todas as coisas, que as palavras, os testemunhos, e tudo aquilo que for aqui proferido, seja para te honrar, para te glorificar. Se nós oramos, com perdão dos nossos pecados, pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos subir ainda, depois eu vou passar a palavra dessa primeira parte para o nosso pastor Jackson. Vamos subir. O bom pastor buscou.
Pastor. Amém. Vamos cumprimentar a nossa audiência à distância, estamos gente do Espírito Santo, de muito lado. Amém. Os assessores. Vamos dizer para eles: Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos ler o Salmo 138, são somente 8 versículos. Nós temos aqui no título: Ação de graças a Deus pela sua fidelidade. Todos os reis o louvarão. Diz assim o Salmo 138: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. A outra versão diz: a tua palavra e o teu nome, não é? Amém. No dia em que eu clamei, agora ele fala da sua experiência. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para os humildes, mas ao soberbo ele conhece de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concede. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém.
a gente ter experiência com o Senhor é muito maravilhoso, porque a gente sabe o Deus que servimos, não é? A religião em si, ela se acostuma muito com coisas assim, para ser adorada, mas não se relacionam, porque a grande verdade é que só há um Deus, e quem serve a um Deus verdadeiro tem resposta dele. E Davi conhecia esse Deus, não é? Porque ele sabia. Quando ele dizia: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses. Ele bota deuses com D minúsculo, que são deuses criados pelas pessoas, não é o Deus verdadeiro, não é isso? Então aqui ele diz mais: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Agora ele diz: pela tua benignidade, pela sua verdade, pois engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de tudo. Não é? A outra versão é mais completa, não é isso? E no 3, no dia em que eu clamei, me escutaste. Que bom você clamar na angústia, né? Como está no Salmo 46, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então ele diz aqui: no dia que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Ele não só conhecia esse Deus, como também ele falava sobre esse Deus. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Agora no 6 ele diz uma palavra, uma frase muito interessante: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Por que o humilde, irmãos? Porque a humildade é quando nós descemos do nosso pedestal do egoísmo, não é? Do eu e tudo mais, que faz com que a gente se sinta autossuficiente. E quando Salomão recebeu de Deus a receita da oração por resposta, a primeira coisa que Deus exigiu foi: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É o primeiro passo. É você chegar na presença de Deus humildemente. Você não merece nada. Se alguém chegar como aquele fariseu: eu te dou graça, porque eu não sou como os demais homens, e começou a se vangloriar diante de Deus, o Senhor disse: ele não saiu justificado daquela oração, mas entrou um outro publicano, batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Esse saiu justificado. Então a humildade é o primeiro passo para uma oração com resposta. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, depois orar, depois buscar a minha face, depois vem o mais sério: e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então, o ouvir, o responder de Deus, está aí a receita da oração com resposta, né? Aqui, a humilde, mas o soberbo conhece de longe. No 7 diz: andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Eu estava lembrando quando Elias entrou naquela caverna pedindo a morte, porque a angústia, a perseguição a Elias estava muito grande, não é? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais lutas você enfrenta, não é? Mas o que você precisa é ter uma certeza: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A luta, a prova e tudo mais que ocorrer com a gente não deve nos desanimar, não é? Porque às vezes a gente gosta de servir a Deus quando tudo está indo bem. E quando as coisas não forem bem, como é que fazemos? Aí é que eu vou mais para os pés do Senhor, porque Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. E ele termina no 8 assim: o Senhor aperfeiçoará o que lhe concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Ele nunca vai nos desamparar. Amém, irmãos? Essa palavra. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
Márcia vai cantar o hino. Aleluia. Entrando no estudo, amém? Graças a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Salve ao Pai do Senhor. Amém. Amém. Peço que os irmãos cantem junto comigo. Amém. Conhecido. Bendito é o teu nome, glória. Glória a Deus. Aleluia. Abençoe meu nome, Jesus. Meu Pai. Ajuda no mundo. Glória a Deus. Vai dando vitória para o mundo, Jesus. Deus nos surpreende. Bem, bem. Qualquer coisa eu canto com ela. Não, deixa aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sou da mesma? Abençoa. Glória a Deus. Fala a Deus. Glória
Vem aqui fazer oração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Entregar o pastor Reinaldo no nosso nome. Amém. Glória a Deus. E que esse culto. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor por este momento, entregar o gênero nas mãos do Senhor, amém? Nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, neste momento, por tudo a qual já foi realizado aqui nesta noite. Senhor, pelas palavras que nós ouvimos, pelos louvores que nós entoamos a Ti, Senhor, mas agora nós iremos ouvir a Tua palavra. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem uma palavra preparada aos nossos corações, a qual já desce para o Teu ungido, Senhor, e vai transmitir para a Tua igreja. Fala com o Teu povo neste momento, Senhor, que o Senhor possa falar da maneira suave, que nós possamos entender e compreender a Tua palavra para a glória e honra do Teu nome para todos sempre. Amém. Pai Senhor Jesus, irmãos. Amém. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nos diz assim o texto sagrado, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Amém. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido acerca da dispensação da graça de Deus para convosco me foi dada em vosso favor. Pois por uma revelação, este mistério me foi revelado, como vos escrevi acima em poucas palavras, de modo que, lendo, podeis entender minha ciência neste mistério de Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos dando continuidade a esse estudo da carta de Paulo aos Efésios. É sempre importante nós não perdermos de vista o que já ficou para trás, porque nós estamos em processo aqui de construção, amém? Para nós entendermos o que se segue, nós precisamos entender ou lembrarmos daquilo que já ficou para trás. Quando Paulo inicia o capítulo 3, ele faz esta colocação: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. A gente precisa lembrar do que é que Paulo está falando. E imediatamente, nos versículos anteriores, Paulo está tratando aqui de um mistério que foi guardado por Deus durante séculos, milênios, por que não dizer, desde a eternidade. Glória a Deus. O mistério diz respeito ao que exatamente? À igreja. Porque no Antigo Testamento, você não vê uma menção específica à igreja. Algumas circunstâncias, pessoas, situações, elas são uma espécie de um tipo da igreja no Novo Testamento. Mas não havia essa compreensão. Né? Quando Rebeca ela foi se encontrar com Isaac, nós lemos lá que ela colocou o véu, né? E foi se encontrar com o seu noivo, seu prometido ali. Aí as pessoas já conseguem ver aí um tipo da igreja. Olha, a igreja é uma representação da igreja. Mas não havia essa clara definição da igreja em si. A primeira vez que nós ouvimos falar da igreja, os irmãos vão se lembrar, foi lá no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus diz: sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Ali foi a primeira vez que a palavra igreja e o conceito da igreja ela apareceu na Bíblia. E claro que imediatamente os discípulos eles não tinham esse entendimento do que vinha a ser na sua plenitude essa questão da igreja da maneira que nós entendemos hoje. Porque o que os discípulos eles estavam esperando ali de Jesus? Que Jesus veio na intenção de, na verdade eles queriam isso, né?
de reunir grupos de homens, e eles se sentiram privilegiados por serem escolhidos, mas na cabeça deles, basicamente, os projetos deles eram projetos de ordem política. Eles estavam pensando na tomada do reino, Israel se tornar livre de Roma. E os irmãos sabem uma coisa que é muito interessante, pastor Gênesis, é que assim, a gente lê toda essa coisa da Israel sob, debaixo ali do jugo de Roma, mas o próprio jugo de Roma foi uma providência de Deus para o povo de Israel. Foi uma providência. Por quê? Israel sempre foi um povo pequeno. Sim ou não? Até hoje. E, não obstante eles estarem debaixo daquele jugo, mas Roma, ela basicamente é que garantia a ordem do mundo naquela época. Então, assim, ninguém podia, nem os povos vizinhos, eles podiam invadir e destruir Israel, porque eles estavam debaixo do protetorado de Roma. Tanto que a Bíblia fala que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Então, quando Jesus veio, assim, havia uma relativa paz. Não havia guerra. Os judeus não estavam em guerra contra ninguém, eles não estavam guerreando contra ninguém. Eles não gostavam daquele domínio, evidentemente. Mas aquele domínio, de certa forma, os protegia. Porque Roma dava uma certa liberdade para os povos que ela conquistava. E eles tinham a sua liberdade. Eles tinham, né? Era assim, uma liberdade limitada, mas uma liberdade controlada, mas ainda assim nos permitia viver, né? A exemplo do que aconteceu na própria Babilônia. Deus sempre fez assim com o povo de Israel, né? Deus trazia o jugo, mas dava a eles ali uma maneira deles sobreviverem. Tanto que quando eles foram para a Babilônia, a orientação de Deus é o seguinte: vocês vão para lá e ficam lá. Construam casa, criem, constituam família, porque vocês vão ficar lá esse tempo. E justamente foi esse período da nação de Israel da Babilônia que os curou da idolatria. Então, quando eles voltaram da Babilônia, eles não eram mais idólatras, né? Porque eles foram para a Babilônia por conta da desobediência, por conta dessa inclinação à idolatria, né? Mas lá a mão de Deus estava sobre eles para os proteger, como a mão de Deus está sobre eles até hoje. Amém? Amém. Amém? Então, assim, uma coisa importante, a gente fala pouco isso, viu, irmãos? Mas o cristão bíblico, verdadeiro, que entendeu ou entende a palavra, que aceitou Jesus, ele deve ter amor por Israel. Viu? Deve ter amor por Israel. Deve orar por Israel. Deve ter apego a Israel. Porque tudo que acontece no mundo e o que ainda vai acontecer tem a ver com Israel. Deus tem projeto, Deus ama Israel. E às vezes, pastor, tem crente que assim, por conta dessa lacração que a gente vê no mundo fora de esquerdistas e tal, e às vezes a pessoa entra nessa vibe de falar mal de judeu. Não fale mal de judeu. Não ouse fazer isso. Fala mal de judeu, não sei o quê, e assim tem aquele ranço com o judeu. Deixa o judeu viver a vida dele lá. Amém? Amém. Deixa o judeu viver a vida dele. Deus tem um problema. Ore pelo judeu. Eu sempre oro nas minhas orações. A igreja de Deus da terra e Israel de Deus do mundo. Eu sempre oro e peço para Deus abençoar. Senhor, abençoa e guarda a herança e os filhos do teu amigo Abraão. Por causa de Abraão, que era amigo de Deus, Deus tem um amor por aquele povo, por aquela terra. Então, assim, não caia nessa besteira de ficar com graça, entrar nessa lacração e falar mal. Não diga nada, não fale mal, abençoe. Hoje eu estava vendo aí umas pessoas aí, um podcast, uns esquerdistas lacradores, querendo comparar Israel com Hamas. Não, por quê? Esses dias, uma repórter da maior TV que tem por aí, ela perguntou assim: por que os mísseis de Israel, quando caem lá no Irã, matam um monte de gente, mas os mísseis do Irã, quando caem em Israel, matam aqui, matam outro ali,
um monte. Aí o especialista estava explicando por que os mísseis do Irã não matam Israel. Porque Israel se preocupa com a população. Eles gastam bilhões de dólares para proteger a população. Eles têm lá o chamado domo de ferro, que é um sistema de proteção antimíssil. Quando o míssil vem do Irã, o míssil sai de Israel para derrubar aquele míssil no ar, não deixa chegar, porque Israel está preocupado com a população. Já o Irã, o que eles fazem? Eles colocam a população na linha de frente para promover comoção internacional, para que Israel não lance os mísseis, etc. E tal. E todas as vezes que Israel ataca o Irã, isso está comprovado. Ele ataca só os pontos-chave, para destruir as armas, para destruir os pontos-chave. Ele não tem prazer em matar ninguém. Mas aí a pessoa, que comparando, não tem nada a ver. Se você for estudar a história, for ver a real situação, você vai ver que a única coisa que Israel hoje faz é se proteger. Porque se eles não se protegerem, eles deixam de existir como nação. E o que nós temos que fazer? Temos que orar. Glória. Porque eles vão continuar existindo, amém? Amém. Eles vão continuar existindo, Deus vai continuar protegendo, e tem toda uma história daqui para frente envolvendo a nação de Israel. Está na Bíblia. Muito bem. Não havia essa noção de igreja. Jesus ele veio e traz essa revelação que ele iria edificar a igreja dele. Aí Paulo está falando nos versículos anteriores ao capítulo 3, que pela cruz, Jesus ele quebra a barreira da separação que havia entre judeus e gentios, né? Havia esse orgulho da parte do judeu de ser o povo da revelação, o povo escolhido, mas na verdade a escolha deles tinha e tem um propósito, né? Que era através da nação de Israel trazer à luz o Cristo de Deus, trazer o Evangelho para as nações. Na verdade o projeto era que Israel fosse uma nação missionária, amém? Amém. E eles se isolaram ali, né? Até que veio, na plenitude do tempo, veio Jesus, através da sua morte, ele derruba a barreira que nos separava, e assim como Israel era, eles são o povo de Deus, agora nós também somos o povo de Deus, amém? Amém. Aí Deus ele pega, através da pessoa de Cristo, pega o judeu, pega o gentio e forma a igreja, amém? Então nós éramos apenas gentios, separados, conforme já foi lido aqui no capítulo 2, né? Distante da nação de Israel, longe das promessas, sozinhos no mundo e sem Deus. Mas agora, mediante a pessoa de Cristo Jesus, nós, judeus, nós somos irmãos em Cristo Jesus, e nessa condição nós somos a igreja. Então, assim, nós não somos só gentios, né? Nós somos igreja, por conta dessa união que foi feita pela pessoa de Cristo Jesus. Paulo ele traz esse esclarecimento. Os irmãos vão se lembrar que Jesus ele dizia assim para os discípulos: para vocês é mais vantajoso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, e ele quando vier, ele vos ensinará todas as coisas, porque eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar. Então assim, o que ocorre? Jesus ele não trouxe tudo, ele não revelou tudo, porque eles não tinham condições naquele momento de receber todo o conhecimento. E a revelação ela é progressiva. Depois do Pentecostes, depois que os discípulos eles são batizados com o Espírito Santo, os irmãos já aprenderam aqui que no Pentecostes, inclusive a palavra Pentecoste não é uma palavra do Novo Testamento, né? Nós não encontramos a palavra Pentecoste no Novo Testamento. Mas por que é chamado de Pentecoste a descida do Espírito Santo? Por quê? Por quê? Porque ela aconteceu na celebração da festa do Pentecoste, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Os irmãos vão se lembrar que Jesus morreu em que época do calendário judaico? Ele morreu na Páscoa. Aí Jesus, ele morreu na Páscoa, aí ele ficou mais 40 dias ali com os discípulos, não é isso? E 10 dias depois aconteceu
e aí desceu exatamente na época chamada de Pentecostes. Por isso que é chamada de Pentecostes. E quando o Espírito Santo ele desce, aí tem aquele mover do Espírito Santo, que lá em Atos diz que foi um som de um vento, não é isso? Não diz que ventou, diz que foi um som. Não teve porta batendo, janela batendo, viu, mano? Não teve barulho, não. Porque som é som, barulho é barulho. E isso é importante, porque o som você discerne. Eu estou falando aqui, você está ouvindo, né? Quem está alcançando, quem ainda consegue, né? Quem a idade ainda permite. Então você está me ouvindo e você está discernindo, isso é som. Mas se nós todos estivermos falando ao mesmo tempo, deixa de ser som e vira barulho. Então naquele momento, quando o Espírito Santo ele vem com um som e um som de vento. E o Espírito Santo ele me esclareceu, eu não li isso em lugar nenhum, que aquele som, pastor Gênesis, foi o sopro de Deus, a exemplo do que ele fez com Adão, né? Adão só tinha um corpo ali, não é isso? Só tinha um boneco que Deus fez com as próprias mãos. Deus ele soprou nas narinas de Adão e Adão se tornou um corpo vivente, alma vivente. Então, ali estava um grupo de pessoas que ainda não era a igreja. Aí a igreja nasceu quando o Espírito Santo ele é soprado. A partir do momento que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, aí a Bíblia diz que ele se tornou uma alma vivente, ok? Então assim, a igreja nasce com esse sopro de Deus naquele grupo de pessoas, e agora a igreja agora ela tem um corpo. Nós somos a igreja chamada de o quê? O corpo místico de Jesus na terra, amém? Amém. Nós, reunidos, individualmente nós somos apenas membros, mas reunidos nós somos o corpo. E o que é que dá vida a esse corpo? É o Espírito que foi soprado. Então esse som do vento foi o sopro de Deus naquele corpo que estava inerte ali, para dar vida a ele. E agora Cristo ele tem aqui o que se chama de corpo místico, que é a igreja. Pergunta: a igreja já está pronta? Sim ou não? Já está totalmente formada? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ainda faltam agregar-se, ou serem agregadas muitas pessoas. Amém? Amém. Glória. Quando Jesus, pelo agir, pelo mover do Espírito Santo através do seu próprio corpo, e nós vimos aqui, está lá, está na sequência, né, no capítulo 4, já lá no capítulo 4, deixa eu ver só o versículo aqui. Eu estou sem óculos. Oi? Capítulo 4 de Efésios. O corpo bem ajustado, ele promove o seu próprio crescimento. Está bem no capítulo 4 aqui? Não vou conseguir, eu estou enxergando aqui. Mas o texto é exatamente isso: que um corpo devidamente ajustado, ele promove o próprio crescimento. Então, um corpo saudável, estando ajustado, significa o quê? Cada um fazendo o seu papel. 4,16. Do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação em amor. Então assim, o crescimento da igreja, ele é promovido pela unidade dos seus membros. Às vezes a gente quer, não adianta você orar, jejuar e fazer evangelismo e fazer um monte de coisa se a igreja estiver desunida, se a igreja estiver dividida, se a igreja estiver seccionada, se a igreja tiver facções. Não, o texto está dizendo que o próprio corpo, olha, veja bem aqui, ó, de onde vem o crescimento? De onde vem o crescimento? Promove o
do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a sua edificação. Então, o crescimento do corpo é promovido pelo próprio corpo. Quando cada um tem o seu papel, quando cada um faz o seu trabalho. Pastor é pastor, evangelista é evangelista, missionário é missionário, profeta é profeta. Amém? Amém. Às vezes o Satanás, ele quer soprar no ouvido da pessoa, a pessoa tem o dom, e o Satanás tem um dom, tem uma chamada, e ele quer soprar no ouvido da pessoa que não. Tua chamada é outra, tua chamada você pode fazer isso aqui, você pode ser melhor fazendo aquilo ali. Então a pessoa tem que fazer cada um de nós temos que fazer aquela autoanálise, né? Para saber qual é a nossa chamada. Em que posição que Cristo nos colocou? Porque não é uma escolha minha. Está entendendo, meu irmão? Não é uma escolha minha. Não é uma escolha sua. Hã? Você acha que meu dedo escolheu ser dente? Meu dedo mindinho escolheu ser dedo mindinho, Mônica? Não, ele está aqui, ó, abençoado, bonitinho, gosto muito dele, mas não é uma escolha dele estar aqui. Não foi uma escolha do meu dente ser dente. Ok? Então, o chamado, o dom, a gente não escolhe, a gente discerne. A gente discerne. Você tem que discernir com base naquilo que Deus coloca no teu coração, naquilo que te empolga, com base naquilo que te motiva, com base naquilo que te incomoda. Né? Às vezes a pessoa tem aquele fogo no coração para pregar a palavra, tem aquele amor, aquele apego à palavra. Pode ser uma indicação de que você tem uma chamada para o ministério da palavra. E veja bem, eu estou falando aqui, ó, pode ser uma indicação de que você tenha uma chamada para o ministério da palavra, que necessariamente não é o ministério pastoral. Mulher pode ser pregadora, sim ou não? Pode, pastor James. Pode e deve, né? Pode e deve. E às vezes eu tenho a impressão que parece que assim, que há um conceito na cabeça das pessoas de que pregação, de que leitura da Bíblia é só para homem, é só para o pastor, só para homem, mulher lê Bíblia. Porque assim, você é parte do corpo. A palavra de Deus é para o crente, independentemente do gênero. Então, a mulher lê Bíblia, a mulher estuda, a mulher faz curso teológico, sim ou não, irmãos? Faz ou não faz, Marta? Faz. Tem que fazer, pode fazer, se quiser. Então, de repente, você tem aquele fogo no seu coração, um amor, um apego pela palavra. À medida que você lê a palavra, o Espírito Santo te fala, te ilumina a palavra. Uma coisa que a gente precisa entender, né? Assim, com base na palavra, o que nós vamos ter a partir de agora é só revelação. Não vai ter só iluminação. Não vai ter mais nenhuma revelação. Amém? Não tem mais revelação nenhuma. É iluminação. Quando eu digo que não vai ter a revelação, não vai ter mais nada para ser acrescentado aqui dentro. Ninguém pode tirar e ninguém pode colocar. Está fechado, chamado cano aqui. Mas você lê a palavra, o Espírito Santo te ilumina de uma forma que não faz com outras pessoas. É fácil. Você entende, você compreende, você aplica aquilo lá. Pode ser um indício de que você tem uma chamada para o ministério da palavra e para compartilhar isso com outras pessoas. Então, à medida que você vai se conhecendo, você vai entendendo qual é o teu papel no corpo, você tem que se aplicar para fazer ser melhor naquele lugar. E fica ali, está de bom tamanho, amém? Fazendo o seu papel. Porque às vezes a gente quer fazer o nosso e quer fazer dos outros. Já não é fácil fazer o nosso. Né? E fazer dos outros, então, se você não tem uma chamada, não tem uma vocação, fica um negócio complicado. Então, à medida que a igreja ela está entendendo isso, e você entende a sua chamada, a sua vocação, né? Martela é martela, alicate é alicate, chave de fenda. Então, à medida que a gente atua dentro da chamada, isso contribui com o corpo para o crescimento. Aí o corpo vai crescer. Às vezes tem uma dificuldade, tem algumas coisas que a gente fala, e a gente está numa época de muito mimimi, né? É muito mimimi. Precisa mimimi, quando você pode falar, você já fica aquela. Nós temos um grupo de louvor.
Vamos citar um exemplo aqui de grupo de louvor. Todas as pessoas podem cantar na igreja, adorar a Deus no cântico, sim ou não? Pode. Pode. Sim ou não? Pode ou não pode, irmão? Quem canta bem pode cantar? Sim ou não? Pode. Quem é desafinado pode cantar? Pode. Agora fazer parte do grupo de louvor de história. A pessoa que ministra no grupo de louvor não pode ser desafinada. Ela pode gostar de cantar, pode ter amor, então vai ter que aprender. Entra na escola. Tem um pastor, que ele já foi membro aqui, o Ziel, que é cantor. Pastor, o pai dele era pastor. E ele é cantor, né? O homem veio aqui uns anos atrás, nunca mais ele veio. Está nos Estados Unidos, né? O camarada cantou um tema. Eu fiquei assustado com a qualidade de voz daquele homem. E o Rock falou para mim: esse cara era desafinado, não cantava nada. Mas foi estudar, foi aprender. Eu mesmo, irmãos, eu era desafinado. Não que eu seja um motivo da vida, mas eu era desafinado, porque era da minha família. Desafinado de pai e mãe parteira. Mas eu gostava, eu fui me esforçando, fui ali treinando. Então assim, quer fazer parte do grupo de louvor? Vai treinar, vai praticar. Quem não tem o dom natural, vai buscar. Se você chegar a determinado nível, tem igreja que a pessoa está cantando no grupo de louvor, ela parece hiper rigoroso. Senão não sobe no grupo de louvor. Fica cantando na plataforma, mas para ser carro-chefe, tem que ter qualidade. Amém? Então, assim, os ministérios, assim, porque isso se chama ministério. O fato vir aqui uma vez ou outra entregar uma palavra, não quer dizer que ela tem o ministério da palavra. Vocês não estão entendendo? O fato de você que é batizado com o Espírito Santo, de repente Deus te usa de uma palavra profética, não quer dizer que você seja profeta. Porque o ministério vem com a constância e com os frutos daquilo que você faz. É o fruto. Então você tem pessoas que cantam e tem pessoas que têm o ministério do canto. Né? Aí você fala, mas por que a diferença? A pessoa, além de cantar, é ungido. Está entendendo? Porque cantar bem, muita gente canta. Agora tem a pessoa que canta e tem o ministério do louvor, que é a unção que Deus atua através daquele canto. Com cura, com libertação. Amém? Minha sogra Márcia Costa tinha um ministério de louvor. Quem conheceu sabe disso. Né? Tinha aquela unção, que à medida que ela cantava, tocava nas pessoas e por aí vai. Então, muito bem. Isso daí é você entender o seu papel no corpo, para ajudar na edificação desse corpo. Mas vamos avançar aqui, que as horas avançam não nos esperam, né? Paulo ele está trazendo. E assim, Jesus falou, eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não podem suportar. Então a revelação, agora eu estou falando de revelação, porque aqui ainda está na época da revelação. Paulo falou, foi revelado. Teve coisa que Paulo sentou ali com o próprio Jesus. Ele não aprendeu do Pedro, do Tiago, do João, ele falou, eu aprendi com o Senhor. Ele até fala que, da parte dos apóstolos, pouco acrescentaram a ele em termos de conhecimento. E o que ele sabia, Jesus que ensinou para ele, o Espírito Santo que ensinou para ele. Amém? Amém. Então, muito bem. Ele traz esse panorama, inclusive Paulo é chamado de doutor dos gentios, é o doutrinador da igreja. A maior parte dos livros do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, e tudo com base em revelação ou iluminação. Revelação ou iluminação. E que pena, né? A gente diz, bom, Deus sabe todas as coisas, né? Ele falou assim, o que eu falei para vocês acima rapidamente, foi isso que ele falou aqui, ó. Por esta causa sobre os gentios, se é que tendes ouvido acerca da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado em favor, pois por uma revelação este mistério me foi revelado, como vos escrevi acima em poucas palavras. Que bom se Paulo se pudesse, tivesse tempo para discorrer e assim entrar em detalhes, quanta coisa mais a gente não saberia. Tá? E olha que a gente
lê, estuda e nunca esgota isso daqui, e ele diz que ainda assim a explanação dele foi feita em poucas palavras. Agora o ponto que eu quero para a gente ficar aqui na noite de hoje, no versículo 3, depois, por esta causa, eu, Paulo, causa do quê? Causa da igreja. O plano de Deus, o chamado de Deus, o projeto de Deus que estava como no coração de Deus desde a eternidade, de criar a igreja. O projeto de Deus nunca foi só com Israel, né? Porque Deus falou para Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra, né? Então, não era algo que ia ficar ali só confinado lá à herança de Abraão, né? A salvação, o projeto da salvação não era só para Abraão e para seus herdeiros, era através de Abraão e através da sua herança alcançar e abençoar todas as famílias da terra, ok? Então agora Paulo fala assim: por essa causa, ou seja, do que foi revelado anteriormente aqui, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Irmãos, nós vamos ficar nesse ponto aqui. É interessante que a carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas chamadas de cartas da prisão. Escreveu um grupo de cartas enquanto estava preso. E é bem na verdade, o que efetivamente ficou do trabalho do Paulo e continua ainda produzindo frutos são as suas cartas. Amém? Porque as igrejas lá, como tudo, é isso que nós estamos. As igrejas sumiu tudo do mapa. Se você for procurar uma igreja, eu sou a igreja que o Paulo fundou, né? Não tem. Agora sim, a igreja foi espalhando ali, né? O evangelho nunca parou de crescer, isso nunca vai acontecer, né? Mas olha só, de repente Paulo ele dava muita importância ao trabalho de viajar, ele era cansado como missionário, né? E ele entendia que aquele trabalho era o chamado da vida dele, etc e tal. Mas de verdade, Deus mais usou